Olá, você assiste a partir de agora aos 5 Minutos de Fama especial BBB 25. Nessa edição a gente vai trazer tudo o que deu certo e o que deu errado dentro do reality. Nós reunimos aqui alguns pontos positivos e alguns pontos negativos, né, dessa edição comemorativa pelas 25 edições do programa. Foi uma temporada assim cheia de altos e baixos, uma temporada que foi difícil para cair no gosto popular. Foi uma temporada onde teve sim uma certa rejeição do público, mas depois a coisa ali começou a engrenar e o Big seguiu, né, dentro da proposta, seguiu dentro desse formato. Lembrando que essa edição do programa foi a primeira edição sem a direção geral do Boninho, ele saiu da Globo, então quem dirigiu foi o Dourado. A gente percebeu algumas coisas bem diferentes, né, algumas tentativas de trazer novidades, mas tudo isso a gente vai comentar aqui. Bom, para a gente começar a falar, né, vamos ressaltar os pontos positivos. A gente destacou aqui os painéis de LED dentro dos quartos. Eu achei que ficou muito legal LED dentro dos quartos, aqueles painéis que tiveram interatividade com seu Fifi e que também durante todo o confinamento ali eles mostravam, né, alguns movimentos dentro do quarto. Acho que trouxe assim uma coisa mais tecnológica, uma coisa mais moderna para dentro da casa. Eu gostei muito. Eu gostei também de alguns shows, né, em específico, não todos os shows, mas eu acho que vale a pena a gente destacar o show da Ivete, que foi assim muito bacana, o show do Seu Jorge com Alcione, eu acho que foi assim um grande dueto, e teve também um show onde eu me senti assim praticamente dentro da casa, que foi o show do Michel Teló. Eu achei que foi muito gostoso, um repertório bem leve, bem tranquilo. Depois ele entrou na casa, foi tudo bem bacana. Outra coisa que eu gostei também foram as provas de resistência raiz, aquelas provas mesmo que exigiram dos participantes uma entrega maior, né? Exigiu ali dos jogadores uma dedicação, realmente aquela coisa da raça, coisa de prova de resistência raiz que a gente está acostumado a ver e que a gente adora. Bom, seguindo aqui o que deu certo nessa edição, a gente fez um apanhado aqui com a nossa produção, né, como eu falei, e teve o barrado no baile. Esse barrado no baile era quando o líder escolhia um participante para ficar fora da festa. Eu acho que isso foi uma sacada muito boa dessa edição. E aí o participante que ficava fora da festa, ele tinha um desafio para cumprir. E olha, gente, não foram desafios fáceis não, viu? Foram desafios muito difíceis. A gente aqui relembra os desafios do Vinícius, que eu acho que foram os mais difíceis da temporada, mas teve também outros desafios. Começou com o desafio da Vitória Estrada, né, montando ali um quebra-cabeça, e ela foi show de bola, ela montou rapidíssimo o quebra-cabeça, conseguiu voltar para a festa. Então, o Barrado no Baile eu acho que foi bem legal, foi um momento emocionante, eu acho que era um momento em que a gente ficava interagindo, né, porque as câmeras se dividiam entre a festa e entre o que estava acontecendo do desafio do participante que havia sido vetado pelo líder. Mas eu acho que, de uma forma geral, né, foram ideias muito bem elaboradas, foram desafios muito criativos, e a gente ficava realmente nessa tensão, né? Nessa tensão ali de poder querer logo que o participante terminasse, querer logo que ele cumprisse aquele desafio para voltar para a festa, e as voltas para a festa eram sempre muito bem comemoradas, eram sempre muito bem... a gente ficava, como eu falei, nervoso, né, assistindo, mas quando o participante voltava para a festa com aquela música, com a música tema que ele escolhia, dava uma sensação assim pra gente de alívio, né? Então, esse barrado no baile eu acho que foi uma coisa que funcionou muito, foi muito legal. Tomara que eles mantenham essa ideia para as próximas edições. Uma outra coisa também que eu acho que funcionou muito, que eu acho que é um ponto muito positivo do Big, dessa edição 25, foi a questão da terceira idade. Eles trouxeram de volta a terceira idade, trouxeram de volta participantes, eu acho que representaram muito bem, e aí eu tô falando da Dona Joselma e da Dona Vilma. Eu acho que elas duas foram muito competitivas, muitas vezes as duas estavam jogando mais do que os mais novos, do que os próprios jogadores, né, de idades menores, de idades menos avançadas. Então, assim, eu acho que
a terceira idade foi muito legal, o embate das senhoras, né, o conflito das senhoras ali, enfim, a dona Joselma e a dona Vilma naquele troca-troca delas era muito bacana, as duas sem filtro, eu achei isso muito importante, elas não entraram na casa fazendo personagem, também não viraram inimigas, mas jogaram muito, né, principalmente entre elas ali, eu acho que elas fizeram um excelente jogo, então a escolha dessa terceira idade, a escolha principalmente dessas duas personagens, a dona Joselma e a dona Vilma, eu acho que foi um ponto muito positivo dessa edição. Dando sequência aqui aos pontos positivos, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os negativos, viu? Porque tem mais ponto negativo do que positivo. Mas vamos começar falando, claro, de coisa boa. A gente tem que ressaltar aqui os monstros, né? A gente percebeu durante o confinamento o retorno aí de monstros raiz também, de monstros bem difíceis, monstros com provas bem difíceis de serem cumpridas, né? Monstros complexos que também exigiam muita dinâmica dos participantes, muito raciocínio, muito equilíbrio, principalmente controle mental também. Eu acho que esses monstros foram escolhidos a dedo e aí a gente parabeniza o pessoal do figurino, o pessoal da produção, o pessoal que fazia todas aquelas fantasias muito bem acabadas dentro da proposta de cada desafio. Teve também os dummies do mal que interagiram mais dentro desses desafios agora, dos monstros, e eu achei isso também muito bacana. E aí a gente vai ficar com monstros inesquecíveis dessa edição, como a Vitória catando as bolinhas, a Aline pescando os peixes na piscina, o Guilherme com aquela corda cheia de nós, que foi dificílimo para tirar, e claro, um icônico também, que foi o Diego Hipólito e aquele castelo de cartas dele, né, que acabou virando meme aí, se espalhou pela internet. Isso tudo foi muito bom, foi muito gostoso da gente assistir, foi muito participativo, né? Assim, os outros jogadores iam acompanhar os monstros. Eu acho que isso tudo é muito legal. Então, monstros nessa edição, ponto super positivo. Também gostei, gente, da escolha das duplas, né? A entrada na casa das duplas, eu não assim, simpatizei muito com duplas de amigos, mas duplas de família, as irmãs, a Camila e a Tamires, o pai, né, o Edilberto e a Raíssa, também eu gostei muito, os irmãos Hipólito, né, que eu acho que poderiam ter dado mais pro público, mas eles estavam ali fazendo jogos diferentes, mas eu gostei dessa coisa de trazer os irmãos. Foram 12 duplas, né? 24 participantes e camarote pipoca, essa coisa toda. Já comenta-se que não vai ter camarote na próxima edição, que a próxima edição vai continuar com duplas e também ex-BBBs, mas aí, claro, como eu disse aqui, se forem duplas de família, eu acho que funciona muito. A gente tem esse exemplo também do Guilherme e da dona Joselma, genro e sogra, que chegaram até os finalmente, ficaram ali até os últimos instantes do jogo. O Guilherme, que ficou em segundo lugar, né, foi vice-campeão do BBB, mas foi muito bom. Eu acho que essa coisa de escolher duplas e de família, principalmente, eu acho que isso funciona muito e eu acho que isso precisa também continuar. Que tragam ex-BBBs, tudo bem, que tragam outros camarotes, já que eles estão querendo sempre, né, bater na mesma tecla desses camarotes, que a gente sabe que não são camarotes super famosos, super astros, super estrelas, mas que tragam as famílias, que tragam duplas de famílias, que eu acho que isso é muito legal. E pra gente já aqui, já no finalzinho do que deu certo, né? Teve algumas outras coisas também que deram certo, mas aí, claro, vai da opinião de muita gente. Mas uma coisa que eu acho que foi unânime, que assim, a maioria do público que assistiu ao BBB curtiu muito, foi aquela fanfic dos antagonistas, protagonizada pelo Diego Hipólito e pela Vitória Estrada, que ali nessa brincadeira, né, viraram o Bad Di e a Derrota Estrada. Uma edição muito bem feita, que merece todos os aplausos, merece todos os destaques, efeitos sonoros da plateia rindo. Eu acho que isso ficou muito legal, ficou uma coisa meio de enlatado americano, né, mas assim, a gente curtiu muito porque realmente era muito engraçado. Eles protagonizaram momentos muito divertidos, as histórias eram bem amarradas, as histórias
historinhas da fanfic, né, dos antagonistas eram bem amarradas, dava gosto de ver, né, era gostoso a gente ver, a gente ria, a gente tinha muitas gargalhadas. Pena que o Diego e a Vitória só conseguiram fortalecer essa amizade, só conseguiram fortalecer esses laços depois que o programa já tinha passado da metade, né? Mas eu acho que nesse finalzinho ficou valendo muito e foi muito gostoso a gente assistir Diego Hipólito e Vitória Estrada protagonizando fanfic de Os Antagonistas. Bom, e a gente fica sem entender o porquê que algumas grandes oportunidades dentro do Big Brother Brasil 25 acabaram dando errado. Uma delas foi aquele freeze, aquela coisa de congelar. Em alguns formatos do exterior, né, essa coisa do freeze funciona muito por quê? Porque os participantes recebem dentro da casa visita de familiares, de animais de estimação. É aquela dinâmica onde de repente todos precisam ficar congelados para alguma ação acontecer. Na nossa edição aqui do Brasil também teve esse freeze, só que era a volta da Graciane Barbosa. E claro, o pessoal não estava entendendo direito o que estava acontecendo. A gente lembra aí dos gêmeos, né, que acabaram descumprindo essa regra do freeze, e aí foi todo mundo pro tá com nada, mas eu acho que não colou, não funcionou. Foi uma coisa assim meio esquisita que deveria, eu acho que de repente ser melhor explicada e acabou sendo jogada, acabou sendo assim, queimaram cartucho, né, como a gente costuma dizer, e não foi uma coisa muito legal. Outra coisa que eu também não gostei dessa edição foi a decoração. A princípio era uma comemoração pelos 60 anos da TV Globo, mas o que a gente viu foi um monte de informação e que a gente precisava se esforçar muito mentalmente para descobrir que determinado cômodo, determinado lugar fazia referência a homenagens a programas da TV Globo, né? Tirando assim o Quarto Fantástico, que dava para ver por causa do cenário, o restante eu acho que ficou bem difícil. Na minha opinião, se era uma edição comemorativa pelas 25 edições do programa, né? Nada mais justo do que redecorar a casa com quartos icônicos, com elementos icônicos dessas 25 edições. Tudo bem, homenagear a TV Globo é muito legal, mas eu acho que essa coisa da decoração ficou um pouco confusa. E o que ficou confuso também foi o quarto do líder, que só apareceu no final da temporada. Até então ele era o AP do líder por conta de uma empresa patrocinadora, e aí ficou uma coisa meio esquisita, né? Porque tinha ali cozinha, o espaço era diferente do quarto do líder, mas acho que foi pouco explorado pelos participantes. A central de controle ali, acho que também ficou uma coisa um pouco bem diferente do que a gente já tinha acompanhado em edições anteriores, e foi uma pena terem desperdiçado o quarto do líder. Para mim, o melhor quarto do líder foi aquele medieval, né, que tinha coroa de pedras, o quarto era na parte externa da casa. Ali, para mim, acho que foi o melhor quarto do líder de todas as edições. E eu também achei que ficou um pouco esquisito nessa edição de 25, né? Número 25, a questão das festas. A gente tinha festa toda quarta-feira, aí na quinta-feira tinha a prova do líder e na sexta-feira tinha festa de novo. E a gente ficou sentindo falta das festas aos sábados, né? Como era bom festa ao sábado, porque chegava no sábado, não acontecia nada, a casa ficava naquele marasmo. Eu acho que isso aí também deixou um pouco a desejar. Também não gostei do pipocômetro, gente. Olha, eu criei uma certa implicância com o pipocômetro. Por quê? Porque talvez a dinâmica fosse boa, você ver ali 3 ex-BBBs julgando as falas dos outros BBBs que estavam lá no Sincerão, mas aí de repente a gente percebe que o pessoal que estava lá fora poderia saber que estava sendo julgado. Eu acho que iria criar uma coisa mais empolgante, ou então trazer o júri, né, de ex-BBBs para fora, para a parte externa da casa. Não tinha necessidade deles ficarem escondidos e tudo era um grande mistério. O Tadeu falava só um instante que o nosso pipocômetro está avaliando. Quer dizer, essa coisa aí do pipocômetro, dessa coisa que não ficou muito bem explicada, né? Só foi dita no final. Eu acho que poderia também ter até apimentado mais o jogo, ter servido melhor como mais um elemento dos Sincerões. Que, aliás, os Sincerões também foram bem complicados, né? Foi bem difícil, foi muito repetitivo, mas enfim. No começo dessa edição, né, de número 25, a gente pôde acompanhar o show de quarta. O que era o show de quarta? Antes das festas do líder, tinha aquele show de quarta onde artistas se apresentavam no quintal, né? E o que me incomodou muito foi esse formato de arena, esse formato onde os jogadores que
moram na casa, que vivem o jogo, eles tinham que ficar distante dos artistas, numa parte limitada. Ficou uma coisa assim tão fria, tão esquisita. Eles assistiam aos shows no mini palco, né? E logo no primeiro show de quarta, teve aquela grande polêmica, porque terminou o show, foi todo mundo para dentro da casa, ficou todo mundo confinado de volta dentro da casa, porque teve manutenção externa, e aí eles não tinham nada para fazer, não tinham cooler, não tinha nada. O pessoal da internet caiu em cima, reclamou. Depois eles começaram a mandar cooler, até que quando terminou o show de quarta, eles estavam deixando até os participantes ali fora, né? Curtindo uma musiquinha, tinha uma iluminaçãozinha de festa e tudo, mas esse show de quarta, na minha opinião, deu muito errado. O que também deu errado, assim, eu acho que também isso, muitas pessoas vai dividir a opinião, né, de muitas pessoas, foi a questão da vitrine do Seu Fifi, que foi uma espécie de casa de vidro montada num shopping aqui do Rio de Janeiro, né, no Via Parque Shopping, onde já era montada a casa de vidro, ou seja, é uma estrutura bem bacana. Eu já acompanhei outras edições, a casa de vidro, e aí o público escolheu a Renata para ir para essa vitrine do Seu Fifi. Até aí tudo bem, escolheu a participante, ela foi para lá de manhã e ali ela teria contato com informações, cartazes, leitura labial, né? Alguma coisa dá para ouvir, porque quem está dentro da vitrine, a antiga casa de vidro, consegue ouvir sim o pessoal do lado de fora. Mas uma coisa que eu acho que ficou muito feio pro Big Brother foi a questão de internet, né? A questão de celular. Então, em alguns momentos, a Renata participava de lives, o pessoal virava lives e ela dava tchau, mandava beijinho. Eu acho que também grupos de mensagens, tudo isso, ela lia coisas da internet. Então eu penso assim, informações privilegiadas, etc, 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 a gente até releva, porque eu acho que faz parte. Agora, essa coisa de quebrar toda essa magia do isolamento, a partir do momento que ela tá lendo na internet notícias, informações, eu acho que isso aí é um pouco foge um pouco da raiz do Big Brother, né? Não gostei. Eu acho que ela poderia ter feito tudo aquilo, podia ter vitrine, podia ter tudo, menos essa coisa de ficar vendo coisas em internet, enfim, até porque quando tem cartaz, tudo isso até confunde, né? A gente não sabe, a pessoa que está ali não sabe se é verdade, se não é. Agora, informações de celular, notícias de internet, eu acho que isso aí fugiu muito do BBB. E o próprio Seu Fifi também foi uma ideia legal, uma ideia para movimentar a casa, né? Até porque o jogo estava muito morno, estava muito difícil da coisa engrenar, então trazer um pouco de fofoca, trazer um pouco de intriga também foi legal. Mas não foi explicado aos participantes, né? O Seu Fifi passava por ali e aí de repente teve uma dinâmica onde o Tadeu expôs que o Seu Fifi era um fofoqueiro. A gente viu também alguns participantes ouvindo, né, as mensagens do Seu Fifi no quarto. O Diego Hipólito também ouviu e ficou uma coisa meio confusa, se era verdade, se não era. Então assim, a ideia era boa. Essa ideia da interatividade através das telas também eu achei muito legal, de trazer o Seu Fifi através das telas de LED dentro dos quartos, mas ficou muito infantilizado, ficou uma coisa assim, ficou muito, não sei, ficou uma coisa muito besta, sabe? Não tinha uma emoção de BBB. Não é pelo mascote, pelo robô, não é pela configuração, acho que o conjunto da obra em si, eu achei que ficou uma coisa muito infantilizada. Gostei mais dos dummies do mal, né, do que do Seu Fifi. Talvez se fosse um dummy do mal trazendo uma carta, ou um dummy do mal trazendo uma mensagem, trazendo uma placa, sei lá, alguma coisa nesse sentido, acho que seria legal. Agora, o Seu Fifi ali, né, com aquela dublagenzinha, com aquela coisa toda, acho que, não sei, pra mim não rolou. E também, gente, o que eu acho que não rolou e que isso precisa ser revisto com muita urgência, é a questão do Rodrigo Santana, porque esse quadro bombástico que ele apresentou é um humor que eu acho que não cabe mais, né, nos dias atuais. É um humor caricata, uma coisa tão boba, tão nada a ver, e assim, são piadas de duplo sentido, piadas, sabe, assim, piadas da quinta série, como a gente costuma dizer. Foram 2 personagens que ele fazia fixos, né, que era o apresentador do programa do Bombástico, que era inspirado num apresentador da Record aqui do Rio, já falei mas que isso não dá pra falar, e uma outra também que era uma influencer, né, que também não tinha nada a ver, aquela coisa já tão batida do Rodrigo de se vestir de mulher. Era como o Paulo Gustavo, tinha um grande
grande talento, mas não saía daquilo, né? Enfim, essas são outras discussões. Mas o Rodrigo, ele... assim, eu acho que ele não combina muito com Big Brother. Era uma coisa mais para uma linha de Zorra Total que não existe mais. E outros personagens também foram existindo ao longo da temporada, como o estilista, que ele fazia também caricata com pegadas de Clodovil. Ele até levou a Graça, né, a Dona Graça do Tô de Graça, em alguns episódios também, para dentro desse quadro bombástico. Mas assim... Essa parte do humor, ela precisa ser revista. Eu acho que ela não funciona mais. Eu acho que tá faltando mais qualidade, tá faltando mais atualização em termos de humor, porque hoje em dia a gente tem várias opções de internet. Então eu acho que tá faltando um pouco mais desse humor mais diferenciado, desse humor mais rápido. Por exemplo, o humor Tata Werneck. Eu acho que falta muito disso ali. Falando de humor Tata Werneck, nessa edição de número 25 do Big Brother, teve o retorno do Rafael Portugal para o quadro Cat BBB. Ele estava afastado, voltou nessa edição com o quadro, né? E no roteiro, na história, ele era o supervisor do Cat. Acabou que ele não se tornou supervisor de nada, né? Era supervisor dele mesmo. Eu gostei das participações dos dummies, eu acho que foi bem legal, mas eu acho que com a volta, né, o CAT 3.0, com a volta do Rafael Portugal, acho que a gente esperava uma coisa um pouco mais diferenciada, assim, um pouco mais Dani Calabresa, que eu acho que a Dani foi icônica na época que ela que ela fez o CAT BBB, né, mas assim, eu acho que ficou assim, ele bateu na trave. Não vamos dizer que foi 100% ruim, que foi 100% errado, mas eu acho que o CAT BBB deixou algumas coisas a desejar. O Rafael Portugal, ele sabe fazer piada, ele tem boas piadas, ele sabe conduzir a brincadeira, mas assim, ficou faltando algum tempero, ficou faltando alguma coisa, não sei, talvez no roteiro, eu senti falta de alguma coisa que trouxesse mais a característica desse humor, né? Esse humor com um tempo mais acelerado, que é o do Rafael Portugal, da Tata Werneck, que é bem diferente do humor do Rodrigo Santana, que é uma coisa assim mais técnica, mais produzida, não é uma coisa muito espontânea. Então, assim, para esse CAT BBB, eu acho que ficou faltando ainda alguma coisa, mas nada que possa ser revisto para a próxima temporada. Bom, gente, como eu disse aqui no início do programa, esse BBB 25 foi um BBB com muitas polêmicas. Na própria final teve muita polêmica, porque a Renata foi a grande campeã pela média dos votos, porém, com os votos únicos, né, o Guilherme seria o campeão da edição, mas como não são os votos únicos, são os votos por CPF, tem um voto por CPF, mas tem voto de torcida, e a gente sabe que torcida envolve um monte de outras coisas, e a gente acabou tendo a Renata como campeã com essa média, com esse somatório, né? Mas o Guilherme, só para vocês, pra gente deixar registrado aqui, para vocês acompanharem, pelos votos únicos, ele teve 51,40% dos votos, isso por CPF, por cada CPF. Então, se fosse voto único, ele seria o campeão, e a Renata teve 42,38% dos votos. Eu acho que a vitória da Renata não foi assim era uma coisa que muitas pessoas já esperavam por conta dessa mobilização e dessa movimentação de torcida, mas é importante a gente ressaltar também que o Big Brother, eu acho que de uns tempos pra cá, ele não é mais feito só sobre quem vence, e sim sobre quem joga. A gente teve vários exemplos aí de participantes que ficaram em segundo lugar, em terceiro lugar, outros participantes que nem chegaram ao top 3, mas que fizeram o seu nome, que deixaram registrada a sua história dentro do reality. Então acho que o programa cada vez mais está trazendo isso. Quem vai ganhar agora, hoje em dia, eu acho que pouco importa, mas enfim, o que importa é aquilo que a gente vai ver, são os participantes, é a garra de cada participante, é o que cada participante vai trazer para dentro do jogo, é o que cada participante vai levantar de polêmica, vai levantar de discussão. Então acho que esse dinamismo está sendo muito mais cobrado. Bom, esse é o nosso último 5 minutos de fama dessa temporada, então eu quero agradecer a todo mundo pelo carinho, pela audiência. Você que quer acompanhar as outras edições aqui dos 5 minutos de fama, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e você já vai direto para o nosso menu para ver, né, relembrar as eliminações, relembrar quem saiu, relembrar as polêmicas, relembrar um monte de coisa que aconteceu nesse BBB 25, que
também tinha tudo para ser uma grande edição, para ser uma edição super mega comemorativa e que não teve lá grandes coisas, né? Eu gostei do cenário do Tadeu, virtual, gostei dos mini dummies, muito fofinhos, eu acho que eles precisam continuar, eles trouxeram uma leveza maior para dentro do estúdio junto com o Tadeu, acho que isso também foi muito legal, isso é ponto positivo, mas assim, de um modo geral, essa edição deixou muito a desejar, foi uma edição difícil da gente ter um participante favorito, como eu já falei aqui, né, nos outros programas, vocês podem acompanhar, era difícil a gente ter um participante favorito, da metade para cá, então a coisa ficou mais difícil ainda, acho que depois da saída da Aline a coisa complicou ainda mais, mas isso tudo faz parte do espírito Big Brother, eu acho que o importante é sempre a gente ter o entretenimento, a gente ter a oportunidade de acompanhar o reality, de acompanhar um produto de qualidade que com seus altos e baixos tem muito o que melhorar, mas é para isso que eles têm uma equipe gigante e a gente fica aqui na torcida pro BBB 26. Eu só adianto uma coisa, gente. BBB 26, a gente vai estar aqui nos 5 Minutos de Fama. Pra gente também foi uma temporada muito difícil, muito desafiadora, com muitas coisas que aconteceram, mas a gente lutou, a gente, enfim, batalhou muito para levar para você e do outro lado sempre um programa de conteúdo. A gente teve alguns momentos em que a gente teve que fazer o nosso programa de vários locais diferentes, mas assim, tudo isso vale muito a pena por conta do seu carinho, da sua audiência e do seu compromisso com a gente aqui no canal. O nosso programa vai ficando por aqui. Obrigado por tudo, obrigado por você ter ficado com a gente durante todos esses dias, durante todo esse período do confinamento. E olha, a gente volta no ano que vem com o nosso 5 Minutos de Fama. A gente se vê, até lá!